The court was empty. The campus saddened. The flag at half-mast. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos 20 mortes horrivelmente trágicas em esportes. He's the only NHL player to die as a direct result of injuries suffered in an NHL game. Nessa lista, veremos as tragédias mais horríveis que ocorreram durante os jogos esportivos, resultando na morte de atletas e ou espectadores. Dessa forma, não incluiremos fatalidades que aconteceram fora do campo, como o desastre aéreo dos Andes em 1972. Qual foi a perda mais devastadora na história do esporte? Me conta aqui nos comentários. Albert Ebosse Bojongo. Albert Ebosse Bojongo começou profissionalmente jogando em clubes de futebol na sua cidade natal, Douala, nos Camarões. Em 2013, mudou-se para a Argélia após ser contratado pelo JS Kabylie, clube sediado em Tizi Ouzou. Em 23 de agosto de 2014, Bojongo teve um fim trágico após a derrota da sua equipe para o visitante USM Alger. Enquanto os jogadores saíam do campo, o jogador de 24 anos teria sido atingido na cabeça por um objeto atirado da arquibancada. Ele foi levado às pressas para o hospital e declarado morto algumas horas depois. Essa causa da morte permanece contestada, no entanto. Como um patologista independente contratado pela família de Bojongo, descreveu seus ferimentos como consistentes com um ataque a queima-roupa. Isso sugere que o jogador de futebol pode ter sido assassinado. Lane Frost. Desde tenra idade, Lane Frost já havia começado a montar bezerros. Depois de terminar o ensino médio, ele se tornou um cavaleiro profissional e ganhou vários títulos ao longo da sua carreira. Em 1989, Frost competiu no rodeio Cheyenne Frontier Days, em Wyoming, com um touro Brahma chamado Taking Care of Business. Frost foi jogado do touro após completar com sucesso uma cavalgada de 85 pontos, mas ele se virou e o atingiu com seus chifres, causando graves ferimentos internos. Mais tarde, ele sucumbiu a esses ferimentos em um hospital próximo. This man's life has touched us all. He'll be greatly missed. A morte de Frost foi um choque significativo para a comunidade de rodeio e levou ao uso obrigatório de equipamentos de proteção para os montadores. Em 2017, ele foi introduzido póstumamente no Bull Riding Hall of Fame. If it is true that a man's wealth is to be measured by how much he was loved, then Lane Frost was a very wealthy man. A champion in the arena, a champion in life. Jack Trice. No início da década de 1920, Jack Trice se tornou o primeiro atleta afro-americano a competir pelo Iowa State University, então conhecida como Iowa State College. Trice jogava de tackle para o time, mas a sua vida foi interrompida precocemente durante o seu segundo jogo na faculdade. Jogando contra a Universidade de Minnesota, Trice sofreu uma lesão na clavícula durante a segunda jogada. Ele continuou o jogo, mas foi pisoteado por 3 dos seus oponentes após um tackle mal sucedido. As best as we can tell, a runner was following 2 blockers. Trice jumped in there, did a roll block to take out the blockers so his teammates could make the tackle. Trice foi levado para o hospital, onde foi liberado para voltar para casa com o resto da sua equipe. No entanto, ele sofreu vários ferimentos internos e faleceu 2 dias depois. Ele tinha apenas 21 anos na época da sua morte. It cuts beyond racial boundaries. It tells you that we're all together in this thing we call life. We come, we journey through it, and we leave, and it doesn't have anything to do with race. Becky Zerlentes. Além de professora universitária, Becky Zerlentes era uma esportista dedicada, proficiente em artes marciais, nado sincronizado, patinação no gelo e boxe. Zerlentes era uma boxeadora de peso leve que conquistou o título regional Golden Gloves em 2002. 3 anos depois, ela voltou para o que deveria ser a sua luta de aposentadoria no Campeonato Sênior Feminino de Boxe do estado do Colorado. No terceiro assalto, Zerlentes foi nocauteada por sua adversária, Heather Schmitz, que acertou um golpe na têmpora esquerda. Ela acabou morrendo no dia seguinte como resultado de um trauma contundente. O trágico incidente fez de Zerlentes a primeira boxeadora a perder a vida em uma luta sancionada pelos Estados Unidos. Alexei Cherepanov. Com apenas 19 anos, o jogador russo de hóquei no gelo, Alexei Cherepanov, já se mostrava uma grande promessa no esporte. Em 2008, ele era ala direito do time profissional russo, Avangar Omsk, e havia sido selecionado no primeiro draft da NHL no ano anterior pelo New York Rangers. Mas antes que Cherepanov pudesse jogar pelo time americano, ele morreu durante um jogo no Avangar, em outubro de 2008. Quando a partida estava chegando ao fim, Cherepanov foi para o banco e caiu. Todas as tentativas de ressuscitá-lo foram inúteis. A estrela promissora foi levada para o hospital, onde foi declarada morta. Mais tarde, foi revelado que Cherepanov sofria de um problema cardíaco, que foi mantido em segredo pelos funcionários da Avangar.
Ray Chapman. He never took first base. He fell to the ground at first and he kind of got back up, couldn't speak. Fell down again and they took him to the hospital. Hoje, os rebatedores de beisebol são obrigados a usar capacetes durante um jogo para evitar lesões graves ou fatais como resultado de serem atingidos por um arremesso. Essa regra foi implementada em parte devido à trágica morte do então jogador do Cleveland Indians, Ray Chapman. Em agosto de 1920, o time de Chapman estava jogando contra o New York Yankees no Polo Grounds em Upper Manhattan. O arremessador dos Yankees, Carl Mays, lançou uma bola que atingiu Chapman na cabeça, mandando-o para o chão. When the ball hit Chapman in the head, it hit him with such force that it could be heard throughout the stadium, and the ball actually ricocheted back onto the playing field, and Carl Mays thought the ball had hit the bat, and he fielded it like it was a bunt. Ele foi carregado para fora do campo e mais tarde morreu de danos cerebrais no hospital. A morte de Chapman teve um impacto profundo no esporte, resultando na proibição das speedballs na liga principal de beisebol e, eventualmente, na obrigatoriedade do uso de capacetes. Hank Gathers. Hank Gathers era uma estrela universitária de 23 anos e 1,80 m, que jogava basquete no time masculino da Universidade Loyola Marymount. Gathers, que era uma estrela universitária americana, estava em tratamento para um problema cardíaco conhecido publicamente na época. Embora a medicação inicialmente tenha afetado seu jogo, ele gradualmente se recuperou depois que a sua dosagem foi reduzida. The Lions were on track to become the highest scoring team in D1 ever. No entanto, durante as semifinais do torneio da Conferência da Costa Oeste, em 4 de março de 1990, Gathers desmaiou na quadra após marcar uma enterrada. Apesar de recuperar a consciência brevemente, ele foi levado para um hospital próximo, onde acabou falecendo. Gathers' teammates, after witnessing his last basket and collapse Sunday night, struggled with the reality of losing their leader. Em sua homenagem, o Loyola Marymount Lions fez uma corrida impressionante no torneio da NCAA daquela temporada, chegando às finais regionais. Antoine Hubert. Em 2019, o piloto profissional francês Antoine Hubert fez uma estreia na Fórmula 2, conquistando vitórias iniciais em Mônaco e na França. Já tendo vencido o campeonato GP3 do ano anterior, Hubert era visto como uma estrela em ascensão no mundo do automobilismo. Infelizmente, em 31 de agosto de 2019, a sua vida foi interrompida após um acidente durante a corrida especial de Fórmula 2 de Spa-Francorchamps, em Stavelot, na Bélgica. A Frenchman's death is the first driver fatality at a Formula 1 race weekend since Ayrton Senna and Roland Ratzenberger were killed in 1994. Na segunda volta da corrida, o carro de Hubert se envolveu em uma colisão em alta velocidade com o de Juan Manuel Correia. O impacto foi tão forte que destruiu os dois carros e causou ferimentos graves em Hubert e Correia. Apesar dos melhores esforços da equipe médica, Hubert sucumbiu aos ferimentos no final do dia. Antoine was happiest at a racetrack and with his family. His death has devastated the entire motorsport community. It robs the world of a humble, vibrant, intelligent and passionate 22-year-old who can never be replaced. He will be deeply missed. Caleb Moore. Embora tenha começado como piloto de quadriciclo, Caleb Moore mudou para snowmobile e rapidamente alcançou o topo do esporte. Ele foi um competidor frequente nos Winter X Games, ganhando 3 medalhas de bronze e 1 de prata em 3 anos. Enquanto participava da edição de 2013, Moore tentou um backflip enquanto andava de snowmobile. No entanto, ele subrotou e foi jogado para fora, e foi atingido logo em seguida pelo veículo que descia. Inicialmente foi relatado que ele havia sofrido uma concussão, mas ao chegar ao hospital foi revelado que ele também estava sangrando no coração. A condição de Moore piorou nos dias seguintes e ele acabou falecendo em 31 de janeiro de 2013. Saying just weeks before X Games Aspen 2013, I wake up every morning and I work out. I try to eat healthier, I don't go out. I'm strictly focused on trying to reach that holy grail of a gold medal. Marco Simoncelli. A morte prematura do motociclista profissional italiano Marco Simoncelli interrompeu uma carreira promissora e certamente deixou um vazio no esporte. Simoncelli, que começou a correr profissionalmente aos 9 anos, encontrou seu fim no Grande Prêmio da Malásia de 2011, em Sepang. Durante a segunda volta da corrida, o piloto de 24 anos perdeu o controle da moto e escorregou no asfalto, bem no caminho de outros 2 pilotos, Colin Edwards e Valentino Rossi. Os 2 homens colidiram com Simoncelli, arrancando seu capacete e deixando-o com ferimentos graves. Ele foi levado às pressas para o centro médico da instalação, onde mais tarde foi declarado morto. Our sympathies go to his family and we want to show every respect possible to him.
to our country. Rossi, que era amigo próximo de Simoncelli, lançou a academia de corrida VR46 em sua homenagem. What are your goals with the academy? Try to win the MotoGP Championship. Benny Kidd Parrett. Em 24 de março de 1962, o campeão meio-médio Benny Kidd Parrett teve que defender o seu título contra o seu feroz rival Emil Griffith. Parrett e Griffith se enfrentaram pela terceira vez, depois de cada um vencer uma vez nas duas lutas anteriores. No 12º round, Griffith desferiu uma série de socos na cabeça de Parrett, deixando-o inconsciente antes da intervenção do árbitro. Infelizmente, Parrett entrou em coma e nunca recuperou a consciência. Ele morreu 10 dias depois devido a uma hemorragia cerebral maciça. Como resultado do incidente, as redes de TV pararam de transmitir lutas de boxe regularmente por anos, e muitas chegaram a debater a legitimidade do esporte. Também teve um impacto duradouro em Griffith, que supostamente lutou contra a culpa pela morte de Parrett. Are you the kid, son? But I want you to know that it's there's no hard feelings here, and thank you. Sarah Burke, pioneira no esqui freestyle feminino. Sarah Burke ganhou 5 medalhas de ouro no evento Superpipe nos Winter X Games. Ela também foi fundamental para que o esporte fosse reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional e adicionado às Olimpíadas de Inverno. She's brought the sport to a whole new level, to a level where the girls today are chasing her and wanting to do what she's done, but it's going to be the fact of the matter is you're not going to find many athletes out there that can bring what Sarah's brought to the sport. No entanto, apenas 2 anos antes dela chegar ao cenário mundial, a tragédia aconteceu. Burke estava treinando em Park City, em Utah, em 10 de janeiro de 2012, quando caiu de cabeça após tentar uma manobra. O que parecia ser um pequeno acidente, na verdade, rompeu uma artéria crítica que a levou a uma parada cardíaca. Apesar de passar por uma cirurgia para reparar os danos, Burke faleceu 9 dias depois. Ela foi introduzida póstumamente no Hall da Fama Olímpico do Canadá. One thing is clear. No one is questioning the legacy of Sarah Burke. Bill Masterton, nascido em Winnipeg, Manitoba, Bill Masterton já liderou o time de hóquei no gelo dos Estados Unidos e jogou no centro do Minnesota North Stars. Mas apesar de fazer progressos no esporte, Masterton perdeu tragicamente a vida após um ferimento fatal na cabeça em 13 de janeiro de 1968. Durante um jogo contra o Oakland Seals, Masterton colidiu com 2 dos seus oponentes e quebrou a cabeça contra o gelo na queda resultante. They hit him so hard. Some of the players even thought he was out before he hit the ice. Como estava sem capacete, o impacto fez perder a consciência e ele acabou falecendo 2 dias depois. Embora sua morte tenha chamado a atenção para a importância do equipamento de segurança, demorou 11 anos para que os capacetes se tornassem obrigatórios para todos os jogadores da NHL. The Masterton Trophy is awarded each year to the player who best exemplifies sportsmanship, perseverance, and dedication to the game. Qualities displayed every day of Bill Masterton's life. Philip Hughes, com participações impressionantes em eventos esportivos nacionais e internacionais, o jogador de cricket australiano Philip Hughes, de 25 anos, tinha um futuro brilhante pela frente. As a batsman, Hughes had guts, if not always grace. Isso foi tristemente diminuído em 25 de novembro de 2014, enquanto ele rebatia em uma partida em casa no Sydney Cricket Ground. Hughes tentou um arremesso de gancho para uma bola rápida, mas errou e foi atingido no pescoço pela bola. Apesar de usar capacete, a bola atingiu logo abaixo do equipamento de proteção, causando uma dissecção da artéria vertebral que resultou em hemorragia cerebral. Hughes foi colocado em coma e faleceu apenas 3 dias antes do seu 26º aniversário. Após a sua morte, modificações foram feitas nos capacetes de rebatidas, embora seja contestado se o novo design teria evitado o acidente de Hughes. Owen Hart. This is not a wrestling angle. This is real life. Nascido na dinastia do wrestling Hart, Owen Hart construiu a reputação do seu pai, tornando-se um dos artistas mais conhecidos do então WWF. Hart desenvolveu um alter ego de super-herói mascarado chamado Blue Blazer, que ele empregava com frequência em suas apresentações. Em 23 de maio de 1999, Hart apareceu como Blue Blazer para o evento de pay-per-view Over the Edge. Como parte da sua entrada, ele foi abaixado no ringue do teto. No entanto, o equipamento apresentou defeito, fazendo com que Hart caísse de mais de 20 metros. A
equipe médica imediatamente correu para ajudá-lo e ele foi levado ao Truman Medical Center, em Kansas City, onde foi declarado morto. A família de Hart entrou com uma ação contra o WWF, que teria sido liquidada em 18 milhões de dólares. But many in the arena had no idea what was really going on. I thought he was, doing some stunt when he hit the rope, I knew something wrong. Ayrton Senna, piloto amplamente celebrado. Ayrton Senna foi um piloto brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1. Senna liderava a corrida no Grande Prêmio de San Marino de 1994, na Itália, quando de repente saiu da pista em alta velocidade e bateu em uma parede de concreto. O impacto causou ferimentos fatais na cabeça e, apesar dos esforços para reanimá-lo, ele foi declarado morto no mesmo dia. Ayrton ran out of luck. He did not have a broken bone in his body. He did not have any bruising. If that piece of assembly would have gone 6 inches higher or 6 inches lower, he would have walked back to the paddock. A morte de Senna ocorreu apenas um dia depois que o piloto Roland Ratzenberger também sofreu um acidente fatal na mesma pista durante um treino classificatório. Suas mortes tiveram um grande impacto no mundo do automobilismo, levando a mudanças significativas nos padrões e regulamentos de segurança da Fórmula 1. He died doing something that he desperately wanted to do, and I don't think he would have wished it any other way. He was special. I mean, he was not one step, he was 2 steps better than everyone else. Nodar Kumaritashvili, frequentemente executado em velocidades incrivelmente altas, o luge é considerado um dos esportes olímpicos mais perigosos. Em 2010, o atleta georgiano de luge, Nodar Kumaritashvili, fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno. Poucas horas antes da cerimônia de abertura, em 12 de fevereiro, Kumaritashvili estava participando de um treinamento quando perdeu o controle do seu luge e foi jogado em um poste de aço desprotegido. And I think the case could be made that we were warned and we did nothing. A equipe médica da pista em um hospital local tentaram ressuscitar o atleta, mas ele faleceu posteriormente devido aos ferimentos. O incidente levou várias questões sobre a segurança da pista de luge, resultando em alterações nas paredes e vigas de suporte. A memória de Kumaritashvili foi homenageada na cerimônia de abertura poucas horas depois. Dale Earnhardt, 7 vezes campeão da NASCAR Cup Series. Dale Earnhardt era uma lenda no circuito de corrida. Como resultado, a sua morte amplamente divulgada devastou milhões de fãs em todo o mundo. Durante a última volta da corrida Daytona 500 de 2001, Earnhardt se envolveu em um acidente de 3 carros, ao lado dos outros pilotos Sterling Marlin e Ken Schrader. Seu carro foi batido contra a parede a uma velocidade estimada de até 250 km/h, deixando-o com ferimentos fatais. Earnhardt foi levado às pressas para o Halifax Medical Center, em Daytona Beach, onde foi declarado morto devido a uma fratura na base do crânio. And then we watched the ambulance going to the hospital, and the ambulance was traveling virtually at walking pace, which meant either a broken back or death. A sua morte chocou a comunidade automobilística e levou a NASCAR a implementar várias medidas de segurança, como o uso de restrições de cabeça e pescoço. Somehow, fans say this man in the black number 3 Chevrolet always seemed to defy the risks of this sport. His death, a reminder to the men who still want to be boys that NASCAR at 180 miles per hour is not make-believe. Equipe Benachadi. Em outubro de 1988, 2 times de futebol rivais da República Democrática do Congo empataram em uma partida intensa. A equipe do Benachadi recebeu os visitantes de Basanga, um jogo com empate de 1-1. Então, bem no meio da partida, um raio atingiu o campo, matando todos os 11 jogadores do Benachadi. Cerca de 30 outras pessoas sofreram queimaduras de vários graus, mas surpreendentemente, todos os membros da equipe de Basanga saíram ilesos. Como resultado, muitos acreditaram que a equipe Basanga pode ter recorrido à feitiçaria e à magia negra para ajudar a eliminar os seus oponentes. Essas alegações, no entanto, permanecem infundadas. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Desastre de Le Mans de 1955.
continua sendo o pior desastre da história do automobilismo, já que custou a vida não apenas de um piloto, mas também de dezenas de espectadores. Em 11 de junho de 1955, nas 24 horas de Le Mans, na França, o piloto Pierre Lavegue pilotava um Mercedes-Benz 300 SLR, um dos carros mais rápidos da corrida. Por volta da 4ª hora do evento, Lavegue bateu em um carro muito mais lento dirigido por Mike Hawthorne, mandando-o pelo ar para a área de espectadores. O impacto fez com que o carro pegasse fogo, lançando destroços na multidão lotada, matando 84 pessoas, incluindo Lavegue, e ferindo muitas outras. Isso levou a reformas significativas nos projetos de pistas e carros de corrida.